Oi, tudo bom? Nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro continua. Vamos conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas tratam exclusivamente de educação e têm duração idêntica, de 15 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado sem nenhuma edição de conteúdo. Nossa série de entrevistas é apartidária, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. Nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do processo eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas serão postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora Falar Mais de Educação no YouTube. E hoje vamos conversar com a candidata Carmen Migueles, do Partido Novo. Candidata, bora falar mais de educação? Vamos. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O Rio de Janeiro possui a maior rede de ensino fundamental da América Latina, com 1.511 unidades escolares e mais de 646 mil alunos matriculados. Na sua opinião, qual o seu projeto para a educação do município do Rio de Janeiro? Murilo, uma das coisas que me deixou muito triste foi, nós andamos por alguns bairros e nós vimos que ainda tem criança com dificuldade de vaga nas escolas. A gente acha que enquanto a gente não tiver uma oferta para 100% das crianças, a gente precisa focar nisso e administrar é priorizar. Então, 100% das crianças com acesso à vaga nas escolas é fundamental e a gente quer ter esse censo mais bem realizado, a gente quer saber da dificuldade de pais. Por exemplo, em Rio das Pedras eles disseram que a Associação dos Moradores disseram que são mais de 120 crianças entre 7 e 8 anos que não conseguem vaga ali, então há um mito de universalização que para mim é uma coisa super injusta, todo mundo tem que estar na escola. Agora, para o ensino fundamental, eu acredito muito no papel estruturante da pré-escola e a gente precisa universalizar a pré-escola de 3 a 6 anos, é fundamental para a educação nas linguagens e a formação da mente científica, da curiosidade do educando, a formação dessa discência ativa e eu acho que se a gente não focar na universalização da pré-escola, a gente vai continuar com dificuldade no ensino fundamental. Na realidade, eu acho uma covardia ter crianças de 3 a 6 anos sem acesso à formação pré-escolar e sem o manuseio concreto dos objetos, principalmente para a educação matemática. É muito difícil a criança pequena conseguir associar uma palavra, um conceito linguístico a uma quantidade e se a pré-escola não é boa nisso, as crianças vão arrastando essa dificuldade de matemática para o resto da vida. Então, focar nessa questão da formação das linguagens na pré-escola e da curiosidade dessa questão da formação da discência ativa, para mim é um projeto fundamental de qualidade de educação. Agora, candidata, nos últimos anos a política de educação do município incluiu contratos firmados ou com empresas ou com organizações sociais para projetos voltados para a educação nas escolas e também ações que não são extensivas a todas as escolas da rede, como, por exemplo, as escolas experimentais. Como a senhora acredita que os recursos destinados à educação devem ser utilizados? Bárbara, eu acredito na pesquisa aplicada e eu acredito na importância de fazer pilotos para testar soluções. Com uma rede desse tamanho, a gente não pode querer fazer o teste em todo mundo. Eu acho que o que está faltando é um direcionamento melhor da gestão estratégica da inteligência dos professores para a solução dos principais problemas. Nós precisamos ter núcleos com professores bem capacitados pensando a educação de crianças especiais, incluindo a educação de crianças bem dotadas,
dotadas, crianças excepcionalmente boas e as crianças com dificuldade de aprendizado. Nós precisamos ter núcleos de pesquisa e núcleos de aplicação para ver como é que a gente pode lidar com a criança em situação de vulnerabilidade social, em criança com problema, com risco de violência, crianças traumatizadas, que é um efetivo grande. E isso não dá para pensar para a totalidade da rede. E eu não acho essas informações em lugar nenhum. Onde estão as crianças em situação de maior vulnerabilidade e onde é que estão os projetos para facilitar que essas crianças aprendam na escola? Eu tenho certeza que tem professores na rede com mestrados, doutorados sobre isso, mas eu não encontro um mapa dessa gestão por competências para que a gente possa pegar os melhores formadores para esse tipo de criança e organizar em comunidades de práticas que, de fato, resolvam o problema. Então, eu acho que falar de educação pensando numa lógica isonômica, como se o educando não fosse único, é um dos maiores problemas em política pública de educação. Nós precisamos fazer com que a Secretaria de Educação seja uma comunidade de excelência onde cada indivíduo importa. E a gente precisa saber dar conta da diversidade e da complexidade. Ter grupos de professores e profissionais especializados trabalhando numa matriz de interdependência para que a gente não deixe ninguém para trás. E o único recurso elástico que a gente tem na educação para resolver problema é a inteligência humana, que é mal gerenciada. Tem muita gente boa na educação e a gente não consegue fazer com que essas pessoas entreguem na sua competência máxima. Mas eu acho que fazer uma gestão estratégica dessa competência, criar comunidade de prática, fazer pesquisas aplicadas para que o professor possa dar conta de aprender como resolver problemas para os quais não existe solução pronta no mundo acadêmico. A gente precisa fazer isso, que é a gestão da inteligência. Ok. Candidata, além da construção de novas escolas, há muitas que já existem que precisam de uma reformulação em seus espaços, pela ausência de fatores importantes como acessibilidade, laboratórios, quadras e outras questões. Como é que a senhora pretende, caso seja eleita, solucionar essa questão? Então, a gente acha que a gente precisa criar uma matriz de risco e ver o seguinte, quais são as escolas que a Defesa Civil diz que tem risco. Pode desmoronar um teto, essas são prioridade número 1. E a gente precisa ir, então, fazendo um plano de ação e de investimento por uma matriz de criticidade. Porque não vai dar para chegar e olhar para uma rede como um todo e chegar a uma solução para toda. A gente tem que ir resolvendo das que estão piores para as que estão melhores, entendendo uma coisa que o brasileiro parece ter muita dificuldade de entender depois de muito populismo e muita promessa furada. Os recursos são escassos. Se a gente não puder fazer uma gestão participativa desses recursos, com as pessoas ajudando a criar uma matriz de criticidade, matriz de risco, matriz de necessidade, ajudando a criar os princípios de hierarquização no emprego do recurso, a gente não vai resolver problema. Porque senão fica aquela grita de se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, todo mundo fica querendo disputar recurso, se você diz que vai botar nessa, por que não naquela? A gente precisa olhar e dizer assim, o recurso é escasso, democraticamente, para gerar e maior inclusão social, como é que a gente hierarquiza a partir de maior vulnerabilidade social para menor vulnerabilidade social. É claro que se a gente tiver uma escola pública de altíssima qualidade, até a classe média vai querer ter os seus filhos na escola pública, né? Então, essa questão da demanda por investimento em educação não cessa. Você olha, por exemplo, na Barra da Tijuca e na Zona Sul, você tem uma parcela enorme da população sendo atendida na rede privada. Eu não quero tirar essa população da rede privada e resolver o problema da oferta de educação pública de qualidade para eles. Eu sei que eles pagam imposto e que, teoricamente, eles têm direito, mas eu acho que a gente tem que fazer uma matriz de criticidade e começar a hierarquizar as prioridades a partir da vulnerabilidade, pegar do mais fraco para o mais forte. Candidata, vamos falar de currículo? Há um consenso, né, entre os educadores, entre os especialistas em educação, de que o currículo precisa abarcar questões importantes como gênero, diversidade, também a questão do ensino religioso, que é uma questão polêmica, e a lei que tornou obrigatório o ensino das culturas africanas e afro-brasileiras e indígenas, uma lei que nem todas as redes de ensino adotaram. Qual é a sua visão sobre o currículo? Eu sou contra uma abordagem conteudista. Eu acho que o currículo ele tem que estar voltado para o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes do educando e não focar no conteúdo. Eu não acho que a gente vai resolver os problemas do reconhecimento do valor da diversidade, incluindo disciplinas obrigatórias, porque isso vai tirar a autonomia do professor. E eu sou absolutamente contra forçar um foco conteudista. Eu acho que esses conteúdos eles podem ser transversais, por exemplo, numa disciplina de história, que é a minha disciplina, eu sou professora de história, para você
poder discutir como a história tem ponto de vista, como a história tem perspectiva, mostrar os múltiplos ângulos a partir do qual é possível contar a história e ajudar o aluno a perceber que a história tradicional, ela tem uma visão do colonizador, mas que existem outras possibilidades, outras visões que devem estar representadas. Eu acho que na questão de gênero também há uma perspectiva extremamente ideológica que me desagrada profundamente, que é você separar as pessoas por aspectos específicos e começar a dizer que essa pessoa tem interesses que são contrários ao do grande grupo. Mulheres e homens são capazes e iguais em muitos aspectos. O maior problema da desigualdade de gênero é aquilo que a ONU chama da maldição da maternidade, que é isso que exclui as mulheres do mercado de trabalho e é isso que cria uma dependência feminina dos homens. E se a gente não consegue resolver o suporte à maternidade, as mulheres têm maior dificuldade de atuar na sociedade. Mas hoje no Brasil você já tem o maior número de pessoas com maior grau de educação na população são mulheres e todos os nossos estudos e pesquisas mostram que a maior dificuldade da mulher no mercado de trabalho é uma sobrecarga de trabalho doméstico e o fato de você ter hoje no Brasil, no Rio, 46% das mulheres como única provedora do lar, porque os homens vão embora e elas ficam sobrecarregadas. Se a gente não conseguir garantir segurança para as crianças, para essas mulheres poderem trabalhar, elas ficam vulneráveis. Então, mas, candidato, os estudos também não dizem que as mulheres ganham menos, que desempenham as mesmas funções que os homens? Então, essa que é uma questão bastante relevante. Elas não ganham menos no desempenho da mesma função. A massa salarial feminina é bastante menor. E ela é bastante menor porque as mulheres aceitam empregos menores e elas têm muita dificuldade de competir porque são elas que cuidam dos velhos, elas que cuidam das crianças e elas têm a sobrecarga da casa. Uma outra coisa que mostra também é que as mulheres brigam menos por salário, até porque elas sabem que elas estão numa posição mais vulnerável, então elas esperam ficar meio numa zona de conforto para não ter que correr nessa corrida como os homens. Ok, candidata. Agora Só mais uma coisa, o Brasil tem uma lei de isonomia salarial, né? Então, muita gente que fala das mulheres ganhando menos está usando pesquisas americanas. É isso também importante que a gente diga. As mulheres têm empregos piores no Brasil. Vamos avançar aqui, porque a gente tem algumas questões ainda. Há uma outra grande polêmica envolvendo os educadores do país, nesse momento, inclusive, que é o projeto Escola Sem Partido. Caso a senhora se eleja, qual você pretende ser a visão que a senhora vai adotar em relação a esse projeto? Então, eu acho que a Escola Sem Partido ela é produto de um pêndulo. O pêndulo foi demais para uma indoutrinação em sala de aula e o Escola Sem Partido, ele pendulou para o outro lado. Eu sou a favor de uma educação crítica, uma educação multidisciplinar e interdisciplinar, em que o educando seja respeitado na sua possibilidade de olhar para diferentes correntes de pensamento. Então, eu sou contra a doutrinação em sala de aula e eu não sou a favor do Escola Sem Partido, e eu reconheço que o Escola Sem Partido é uma reação a um processo de fazer a cabeça do aluno em sala de aula com uma imposição de uma visão de história, que de fato é bastante ideológica. Eu acho que o Escola Sem Partido, nesse sentido, ele não é um movimento duradouro ou uma ideologia que perdurará no tempo, mas ele é uma reação muito grande a essa questão. Candidata, o Plano Nacional de Educação prevê algumas metas que têm impacto direto nas políticas do município, né? Como a universalização da educação infantil na pré-escola e a ampliação da oferta de vagas em creches. Caso a senhora seja eleita, a senhora garante que vai cumprir as metas que estão estabelecidas no PNE para os municípios? Então, como cidadã comum participando da política, eu não posso garantir isso se não houverem recursos disponíveis. E essa é uma questão que eu acho que uma participação mais cidadã e democrática na política precisa colocar na mesa. Será que o caixa da prefeitura, de fato, vai estar legal depois das Olimpíadas? Haverá esse dinheiro presente? Se não houver esse dinheiro presente, como é que a gente vai resolver o problema hierarquizando prioridades para aumentar as chances? Eu não posso prometer uma coisa que um cidadão comum não pode fazer dentro da lei. E essa, para mim, é sempre uma questão na hora que a gente assume um espaço como esse numa democracia madura. Certo. Candidato, uma outra meta do PNE diz respeito aos 50% das escolas brasileiras com educação integral. Como é que a senhora vai tratar essa questão caso seja eleita?
Então, se a gente não conseguiu, de fato, ter certeza que a meta de universalização foi cumprida, como é que a gente vai garantir a educação integral? A principal demanda de recursos para a educação integral agora é duplicar as instalações físicas. Se a gente duplicar as instalações físicas para poder colocar horário integral, a gente vai estar tirando dinheiro, na verdade, do foco na educação para fazer prédio. O que a gente tem discutido é quais seriam as alternativas para garantir que as crianças estejam protegidas em horário integral e bem educadas no parcial, né? A experiência da Finlândia mostra que com 4 horas de excelentes escolas por dia, eles estão no primeiro lugar global nas métricas do PISA e do OCDE. Então, não há uma correlação entre o desempenho do aluno e o desenvolvimento das suas competências e o horário integral. O horário integral é importante para a gente porque as famílias pobres não podem cuidar das crianças porque precisam trabalhar e você precisa ensinar essas crianças disciplinas mínimas, de sentar, de fazer o dever de casa, de ter apoio para organizar a disciplina pessoal, que nos países nórdicos a família dá, que no Brasil não dá. Eu não sei se a gente precisa duplicar prédios. O que a gente está tentando ver, e é um estudo, e a gente vai ter que discutir junto com os professores, se é possível pedir para os professores, para as mães, empreenderem e criarem espaços no entorno da escola para que a prefeitura possa pagar pela criança segura e não necessariamente pagar a duplicação de prédio. Que jeito a gente consegue para esticar esse cobertor que é curto? Candidata, uma preocupação da população é com relação à descontinuidade de políticas. Se a senhora for eleita, o que a senhora vai descontinuar na política de educação que está aí e o que a senhora vai valorizar? Então, eu não acho que o prefeito atual tenha feito um mau trabalho. Ele trouxe gente boa para dentro da prefeitura, ele deu uma boa organização e gestão, ele comprou equipamentos de ciência e tecnologia. Eu acho que a gente precisa, de fato, dar um passo à frente. Eu não acho que quanto pior, melhor. E não acho que a gente tem que bater no antecessor para poder ir adiante. Na verdade, o que a gente pretende é, no primeiro momento, ver quais são os projetos que os profissionais da rede consideram relevantes e criar indicadores de que eles estão sendo implementados e da qualidade que vai chegar na ponta. Candidato, nossos últimos 30 segundos com relação à valorização dos profissionais da educação, o que a senhora pretende fazer caso vença as próximas eleições? Nós queremos enxugar todos os gastos no Estado que não estejam diretamente ligados à saúde, educação e segurança para poder dar foco nessas carreiras. Eu preciso dos professores fidelizados à escola em horário integral, não pode ter professor precisando de 3 empregos. Então, esse é o esforço central para melhorar a qualidade da educação. Candidata, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui no Bora. Obrigada a vocês. Essa série continua, hein? Você não pode perder, não. Vamos continuar falando de educação com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bora falar mais de educação nas eleições? Até a próxima!